O porta-aviões sabia que o míssil estava vindo desde as 4h31 da manhã. A primeiro-sargento Sarah Reis estava acordada desde as 3 horas, não porque seu turno exigisse isso, mas porque havia desenvolvido ao longo de 16 meses de missão uma incapacidade específica de dormir quando algo no quadro de emissões eletrônicas parecia errado. E às 3 horas da manhã, algo no quadro de emissões eletrônicas parecia errado de uma forma que ela não conseguia explicar imediatamente. Ela havia ficado sentada diante de seu display de sensores passivos por 1h29, quando o sinal de calibração apareceu às 4h31. Banda estreita, criptografado, 0,4 segundos de duração, originado de uma posição que jamais havia aparecido em nenhuma lista de coleta durante 60 dias de guerra. Ela havia registrado a transmissão e escrito o relatório em 4 minutos. Arquivado às 4h33. O relatório voltou às 4h41 com uma resposta que ela nunca havia recebido durante toda aquela guerra. O contra-almirante Carver havia lido pessoalmente e a formação estava agora em alerta máximo, e ela deveria continuar a coleta e atualizar sua estimativa de posição continuamente até nova ordem. 3h03. Esse era o intervalo entre o momento em que Carver leu o relatório e o momento em que o míssil saiu do túnel. O maior aviso que a formação havia recebido para qualquer arma única em 60 dias de combate sustentado. 3h03 para construir a melhor defesa possível contra o último míssil que o Irã jamais dispararia. 3h03 não foram suficientes. Não porque a formação tenha falhado. Não porque a tripulação tenha feito algo errado. Porque o míssil que saiu do túnel às 7h44 não era a mesma arma que o porta-aviões havia enfrentado antes. O Irã havia passado 3 semanas após o confronto anterior, estudando exatamente como havia sido derrotado e redesenhando a arquitetura que havia tornado aquela derrota possível. A vulnerabilidade no link de dados que havia permitido que uma falsificação de orientação funcionasse, eliminada. O padrão de correção terminal que um sistema de controle de fogo suficientemente preparado poderia antecipar parcialmente, aleatorizado além do alcance de qualquer antecipação. A versão que saiu do túnel às 7h44 havia sido construída especificamente para ser a resposta a cada solução que o porta-aviões havia encontrado para a versão anterior. O brigadeiro-general havia ficado sentado naquele túnel por 60 dias. Ele não havia ficado ocioso. O sistema de controle de fogo começou a construir soluções de interceptação no momento em que o contato apareceu no radar às 7h44. Trajetória balística limpa, subida íngreme. O sistema gerando probabilidades de interceptação, 71% na primeira solução, 68% na segunda. Os melhores números que o sistema conseguia produzir contra aquele tipo de alvo. Os números que haviam produzido destruições contra todos os outros mísseis balísticos iranianos que a formação havia engajado durante 60 dias de guerra. O primeiro interceptor foi lançado às 7h46, na solução de 71%. Ele alcançou seu ponto de interceptação designado e o míssil não estava lá. O contato havia alterado sua trajetória nos segundos finais. Não dramaticamente, não o suficiente para parecer evasão à distância, apenas o suficiente para não estar onde a solução dizia que estaria. O interceptor detonou no ar vazio 240 metros atrás da posição real do míssil. 240 metros, a diferença entre uma destruição e o nada, cobertos no tempo que leva para piscar. O míssil corrigiu uma vez na aproximação final e o interceptor se adaptou. Então, o míssil corrigiu novamente, 1,88 segundos antes do impacto, e o interceptor não conseguiu se adaptar 2 vezes em 1,88 segundos. Ele detonou a 8 metros do casco do míssil, 8 metros dentro do raio de fragmentação letal da ogiva do interceptor. O padrão de fragmentação alcançou a seção dianteira do míssil em 0,04 segundos e destruiu o sistema de orientação. Cada sensor, cada atuador de superfície de controle, cada componente que havia estado fazendo aquelas correções, transformando tudo em fragmentos que se afastaram da estrutura em uma nuvem de detritos a 3.600 metros acima do mar Arábico.
A ogiva sobreviveu. 1.500 kg de carga explosiva unitária, intacta, ainda presa à estrutura em desintegração, sem orientação, sem controle, em queda livre. O que o porta-aviões agora enfrentava não era um míssil. Iniciação parcial, não a liberação total de 1.500 kg, não a detonação completa que o brigadeiro-general havia preservado por 60 dias. Uma parcial, a 240 metros diretamente acima do convés de voo do porta-aviões mais poderoso do mundo. A onda de choque alcançou o convés de voo 0,04 segundos após a iniciação. Tudo no convés que não estava fixado levantou simultaneamente. 3 aeronaves que não haviam chegado ao convés do hangar durante as 3 horas e 3 minutos de preparação, as equipes trabalhando tão rápido quanto os elevadores permitiam, receberam a força total da explosão. O trem de pouso colapsou em 2 delas. O para-brisa da terceira rachou ao longo de toda a sua emenda dianteira. A onda de choque que atingiu a superestrutura da torre de comando veio diretamente de cima em vez de do lado, e ela percorreu o exterior da torre da antena superior até a linha d'água em 0,1 segundos. Cada minuto das 3 horas e 13 minutos entre seu primeiro relatório e o lançamento do míssil, ela havia estado coletando o sinal de calibração, não apenas rastreando-o, mas analisando o padrão de reflexão que ele gerava ao redor do terreno montanhoso próximo à sua origem. Uma transmissão originada de dentro de um túnel se propaga para fora pela entrada do túnel e reflete nas feições do terreno ao redor em ângulos determinados pela geometria da entrada e das faces rochosas circundantes. Essas reflexões chegam a um sensor de coleta em tempos ligeiramente diferentes e frequências ligeiramente diferentes do que a transmissão direta. O padrão de atrasos e desvios de frequência é único a um ponto de origem de transmissão específico. Com tempo de coleta suficiente, ele resolve para uma posição.